Você sabia que por muito tempo os cientistas achavam que as girafas eram animais solitários e meio sem graça socialmente? E hoje a gente sabe que elas têm uma sociedade complexa, alianças, conflitos e até fofoca de savana? E mais, você vai descobrir que aquele pescoço gigantesco, que parece só estranho e engraçado, é na verdade uma arma social, um cartão de visita e um legado de milhões de anos de evolução. Se você acha que girafa é só um bicho alto que come folha, fica comigo até o final, porque a forma como elas vivem em grupo e como elas chegaram a esse corpo tão bizarro revela alguns dos segredos mais curiosos da natureza. Vamos começar quebrando um mito. A imagem clássica da girafa é ela sozinha, andando devagar, parecendo perdida na savana. Mas, na prática, o mundo social das girafas é bem mais movimentado do que parece. As girafas formam o que os pesquisadores chamam de sociedade de fissão-fusão. Isso significa que os grupos se formam, se separam e se reorganizam o tempo inteiro. Não é como um bando de lobos fixo, nem como uma manada super fechada de búfalos. É mais como uma balada a céu aberto em que alguns entram, outros saem, alguns sempre se encontram e certas panelinhas são mais constantes. Elas podem andar sozinhas por algumas horas, juntar-se a um pequeno grupo no fim do dia, e no dia seguinte estarem com uma combinação totalmente diferente de indivíduos. Só que, se você ainda está comigo, agora vem a parte surpreendente. Apesar dessa aparente bagunça, existem laços fortes, principalmente entre fêmeas aparentadas, e isso diz muito sobre como a evolução moldou o cérebro social da girafa. Entre as fêmeas, principalmente, existe algo parecido com o que alguns cientistas chamam de sociedade de avós. Em algumas regiões, fêmeas mais velhas, experientes, acabam se tornando uma espécie de núcleo social em torno do qual outras fêmeas e seus filhotes vão se movendo. Elas sabem onde está a melhor vegetação em cada estação, quais áreas são mais perigosas, quais rotas de fuga são mais seguras. Fêmeas aparentadas como mães, filhas e irmãs tendem a passar mais tempo juntas, se alimentar próximas, descansar próximas e até cuidar dos filhotes umas das outras. Mas aqui vem um detalhe curioso. Ao contrário de muitos mamíferos sociais, como elefantes, as girafas não formam clãs matriarcais tão rígidos. Elas têm uma flexibilidade de grupo enorme, o que pode ser uma resposta evolutiva a um ambiente imprevisível, com recursos que mudam bastante ao longo do ano. Se os recursos se espalham, os grupos se espalham, se concentram, os grupos se aproximam. E essa flexibilidade, essa sociedade modular, é uma das chaves de sobrevivência da espécie. Agora, se você acha que o mundo social das girafas é calmo, espere até ouvir sobre as interações entre machos. Os machos de girafa transformaram o pescoço e a cabeça em armas pesadas. Durante disputas, eles praticam um comportamento chamado necking, literalmente pescoçar o adversário. Eles ficam lado a lado e balançam o pescoço como um pêndulo, lançando a cabeça com uma força brutal contra o corpo do outro. Geralmente mirando o pescoço, o tronco ou até as pernas. Parece uma luta lenta, mas cada golpe pode ser fortíssimo, capaz de derrubar um macho, causar fraturas ou deixá-lo atordoado. Esses combates não são só briga física. Eles são um teste de quem tem o pescoço mais forte, a musculatura mais resistente e, indiretamente, quem tem melhor genética. Machos que vencem esse tipo de combate tendem a ter mais acesso às fêmeas e, portanto, maior sucesso reprodutivo. E lembre-se dessa informação, porque ela se conecta diretamente com a evolução do pescoço longo da girafa, um dos maiores enigmas da biologia. Se você ainda está aqui, agora vem um ponto ainda mais curioso. Antes de chegar nas grandes lutas, os jovens machos passam por um tipo de treinamento social. Machos adolescentes se engajam em necking de brincadeira, lutas mais leves, quase um sparring. Nessas interações, eles aprendem seus limites, desenvolvem coordenação, ganham massa muscular e estabelecem uma hierarquia informal entre si. É um misto de treinamento físico com política social. Alguns se tornam dominantes, outros mais submissos, mas todo esse processo reduz o risco de confrontos realmente letais mais tarde. Quando a disputa envolve fêmeas no cio. Enquanto isso, as fêmeas observam. Apesar de não participarem das lutas, elas frequentemente reconhecem machos mais fortes, mais saudáveis, mais persistentes. É a seleção sexual atuando a céu aberto, em câmera lenta. Mas e os filhotes, onde entram nessa história social? Aqui entra uma das partes mais delicadas e fascinantes.
Fêmeas de girafa muitas vezes formam um tipo de creche, ou seja, um grupo de filhotes reunidos enquanto uma ou poucas fêmeas atuam como babás e as outras se afastam um pouco para se alimentar melhor. Esse sistema, chamado de nursery herd ou rebanho creche, aumenta a vigilância contra predadores e permite que as mães não precisem ficar 100% do tempo coladas nos filhotes, o que seria energeticamente caro. Cada filhote reconhece a mãe, e a mãe reconhece o filhote pelo cheiro, pela visão e pelos sons. Isso é essencial, porque na savana, um erro de identificação pode ser fatal. E aqui vem a atenção. As girafas dão à luz filhotes enormes e já nascem com cerca de 8 metros de altura, mas ainda assim são vulneráveis a leões, hienas e outros predadores. O comportamento de creche é, ao mesmo tempo, um ato social, uma estratégia de defesa e uma adaptação ao estilo de vida de um gigante herbívoro. Se você está me acompanhando, agora vou conectar a parte social com uma adaptação que pouca gente associa com convivência em grupo. A visão. A girafa enxerga muito bem, e de muito longe. Estar a mais de 5 metros de altura não é só um detalhe físico, é um privilégio estratégico. Uma girafa pode avistar um predador muito antes de outros animais. Isso faz dela, na prática, um radar vivo da savana. Outras espécies, como zebras e antílopes, muitas vezes se beneficiam da presença de girafas, porque quando elas ficam tensas, eretas, olhando para um ponto específico, isso é um alarme silencioso de que algo está errado. Curiosamente, esse papel de sentinela é uma consequência direta da anatomia elevada, mas também altera o comportamento social. Em grupos, girafas podem se posicionar de forma a cobrir vários ângulos visuais, aumentando a proteção mútua. E agora vem uma pergunta para você pensar. Será que o pescoço longo evoluiu apenas para alcançar folhas altas, ou o papel de vigilância e do status social também entrou nessa equação evolutiva? É aqui que entramos no debate clássico. Afinal, por que a girafa tem o pescoço tão longo? Por décadas, a resposta mais repetida foi: para alcançar folhas em locais que outros herbívoros não conseguem. Essa é a explicação de competição por alimento. Em épocas de seca, quando a grama some, ter acesso às folhas mais altas de acácias e outras árvores daria uma vantagem enorme. Sentido. Mas, se você ainda está comigo, agora entra o que quase ninguém conta. Existem evidências fortes de que a seleção sexual também pode ter tido um papel importante. Pense nos duelos de necking. Um pescoço mais longo e mais grosso permite golpes mais poderosos. Um crânio mais pesado, com ossos espessos, funciona como um martelo. Em algumas espécies de girafídeos fósseis, existiam ainda mais protuberâncias ósseas na cabeça, como se fossem capacetes de combate. Isso sugere uma história evolutiva em que os machos foram ficando cada vez mais adaptados para brigar com o pescoço. E, se esses machos tinham mais sucesso reprodutivo, os genes que favoreciam pescoços mais longos e fortes seriam repassados gerações após geração. Para deixar isso ainda mais interessante, alguns estudos propuseram a chamada hipótese da vigia elevada, o giro da vigilância, ou seja, girafas com pescoços mais longos conseguiriam ver predadores antes, aumentando as chances de sobrevivência. Isso teria uma vantagem não só individual, mas também social. Um grupo liderado ou acompanhado por indivíduos mais altos teria uma espécie de cobertura extra de segurança. Agora, junta isso tudo: acesso a folhas altas, vantagem em combate e visão privilegiada. O pescoço longo da girafa deixa de ser uma adaptação para um único problema e passa a ser um pacote multifuncional de soluções evolutivas. E na natureza, estruturas com múltiplas vantagens costumam ser as que mais se consolidam ao longo do tempo. Se você está curioso, vamos entrar mais fundo em outra adaptação evolutiva impressionante: o sistema circulatório. Subir sangue até o cérebro, a mais de 2 metros acima do coração, não é tarefa fácil. E, além disso, a girafa ainda abaixa essa cabeça enorme até o chão para beber água. Isso significa que a pressão sanguínea na cabeça pode variar absurdamente em segundos. Em um humano, uma variação dessas causaria desmaio imediato, derrame ou outros danos sérios. Então, como a girafa lida com isso? Ela evoluiu um coração extremamente poderoso, com paredes musculares espessas, capaz de gerar uma pressão arterial altíssima, muito maior do que a de um humano. As artérias do pescoço são reforçadas, com paredes espessas, e há uma rede complexa de vasos sanguíneos na base do crânio, chamada rete mirabile, que funciona como um amortecedor de pressão. Quando a girafa abaixa a cabeça,
Esse sistema ajuda a impedir que o sangue chegue com pressão excessiva ao cérebro. E mais, as veias das pernas têm válvulas especiais e a pele das patas funciona quase como uma meia de compressão natural, evitando que o sangue se acumule e cause inchaço. Tudo isso é uma engenharia evolutiva finíssima, ajustada a 1 milímetro para que um pescoço gigantesco seja viável sem causar colapsos. Agora pensa comigo, um corpo tão alto, com pressão tão alta, poderia ser um problema sério na reprodução, certo? Ainda mais em fêmeas grávidas. Só que a evolução também encontrou soluções para isso. Fêmeas de girafa têm adaptações no sistema cardiovascular que permitem manter o fluxo adequado para o útero e o feto, mesmo nesse contexto de pressão elevada. E a gestação é longa, cerca de 15 meses. O filhote nasce alto, forte, relativamente desenvolvido. Em menos de 1 hora, geralmente, ele já está em pé. Isso é essencial em um ambiente cheio de predadores. A girafa, então, não só ajustou o design do corpo para viver com um pescoço absurdo, como também alinhou reprodução, gestação e comportamento materno com essas limitações físicas. E aí entra de novo o papel social. Fêmeas que conseguem escolher bons parceiros, com anatomia eficiente e que vivem em grupos onde a vigilância é maior, têm mais chance de ver seus filhotes sobreviverem. Se você ainda está comigo, agora vem um detalhe comportamental, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. As girafas têm uma espécie de estilo de movimento social. Elas andam devagar, mas de forma coordenada, mantendo distâncias pessoais que variam conforme a relação entre indivíduos. Uma fêmea pode tolerar outro indivíduo mais perto se for um parente ou um filhote, mas manterá certa distância de um macho estranho. Em machos, a proximidade pode significar desafio, convite para necking ou sinal de submissão, dependendo da postura corporal. E, diferente de muitos animais extremamente barulhentos, as girafas são misteriosamente silenciosas. Durante anos, se acreditou que elas praticamente não vocalizavam. Hoje se sabe que elas podem emitir sons em baixa frequência, alguns até inaudíveis para nós, e que a comunicação também envolve muitos sinais visuais e posturais. O pescoço erguido, a inclinação da cabeça, a posição do corpo, tudo isso comunica estado emocional, atenção ao ambiente e intenção social. Outra micro-recompensa curiosa: as girafas têm uma língua longa, escura, com cerca de 40 a 50 centímetros. Extremamente ágil. Ela não é só um garfo natural para pegar folhas no meio de espinhos. Essa língua também é usada em interações sociais, como quando machos fazem o teste de Flehmen, enrolando o lábio superior e usando a língua para captar sinais químicos na urina de fêmeas, identificando se estão no cio. Ou seja, a reprodução também depende de uma leitura química do ambiente social. A língua escura, provavelmente, é uma adaptação para reduzir queimaduras de sol, já que fica exposta por longos períodos enquanto a girafa se alimenta. No fundo, tudo se conecta. Alimentação, reprodução, anatomia e comportamento são peças da mesma engrenagem evolutiva. Se você está pensando em como tudo isso surgiu ao longo do tempo, vale olhar para o passado evolutivo das girafas. As girafas fazem parte da família Giraffidae, que já teve vários representantes diferentes. Um dos mais famosos é o okapi, que ainda existe hoje e vive nas florestas do Congo. Ele é bem menor, com pescoço curto, corpo parecido com o de um antílope robusto e listras nas pernas, lembrando uma zebra. Olhar para o okapi é como ver um primo antigo da girafa, que seguiu outro caminho adaptativo. Fósseis mostram que no passado existiram girafídeos com chifres variados, pescoços de comprimentos intermediários e corpos adaptados a ambientes diferentes. Com o tempo, o ramo que deu origem à girafa moderna provavelmente foi favorecido por ambientes mais abertos, como savanas, onde altura e alcance se tornaram mais vantajosos. Machos começaram a usar o pescoço em combates. Fêmeas passaram a preferir machos mais bem adaptados. A vegetação alta favoreceu indivíduos que conseguiam alcançá-la melhor. Em milhões de anos, esses pequenos ganhos acumulados resultaram no animal que conhecemos hoje. E não é só isso. A forma como a girafa se encaixa no ecossistema também tem um impacto social indireto. Ao se alimentar de folhas altas, ela altera a forma das árvores, podando ramos e estimulando novos brotos. Isso muda a dinâmica de sombra, de abrigo e de alimento para outras espécies. Ela é uma espécie engenheira sutil do ecossistema. Sua presença indica um certo equilíbrio de vegetação e predadores, em áreas onde girafas são removidas. Muitas vezes se observa mudança na estrutura da vegetação ao longo do tempo, e,
Quando pensamos em conservação, não estamos protegendo só um animal alto e bonito. Estamos protegendo uma peça importante de uma rede ecológica inteira. Grupos de girafas, com seus padrões de movimento e alimentação, literalmente redesenham trechos da savana. Se você ainda está comigo, agora vem uma reviravolta mais recente. Estudos genéticos dos últimos anos sugerem que o que durante muito tempo foi chamado de uma única espécie de girafa pode, na verdade, ser um conjunto de espécies diferentes, com linhagens separadas há centenas de milhares, ou até milhões de anos. Ou seja, o comportamento social e algumas adaptações podem variar entre diferentes populações, em diferentes regiões da África. Isso muda completamente a forma como a gente entende a conservação. Se são espécies distintas, a perda de uma população local não é só uma redução de número, é a extinção de uma linhagem única, com características próprias de comportamento, corpo e DNA. E isso reforça a urgência de proteger esses animais, porque, apesar de parecerem abundantes nas imagens de documentários, as populações de girafas caíram em muitas regiões devido à perda de habitat, caça e conflitos humanos. Agora, para ligar tudo isso em um ponto de tensão e clímax, pensa nessa combinação. Uma sociedade flexível de fissão-fusão, machos que usam o pescoço como arma, fêmeas que formam creches colaborativas, um sistema circulatório de engenharia extrema, um pescoço que serve para alimento, combate, vigilância e sinalização social. E por cima, mudanças evolutivas ao longo de milhões de anos, dividindo a linhagem em vários ramos diferentes. O que, na sua opinião, é a principal função do pescoço da girafa? A maior revelação aqui é perceber que tentar escolher uma única função é cair em uma armadilha simplificadora. A natureza raramente evolui uma estrutura gigantesca e custosa só por um motivo. O pescoço é, ao mesmo tempo, símbolo de status, ferramenta de alimentação, radar de segurança e resultado de seleções complexas, incluindo seleção sexual. O comportamento social das girafas e as suas adaptações evolutivas formam um sistema integrado, em que cada parte influencia as outras. Se você ainda está aqui, agora vem a parte mais poderosa. A girafa nos obriga a abandonar a ideia de que a evolução é simples e linear. Ela mostra que o comportamento social pode influenciar o corpo, e o corpo pode influenciar o comportamento social em um ciclo de retroalimentação ao longo de milhões de anos. Machos que lutam com o pescoço favorecem pescoços mais fortes. Pescoços mais fortes aumentam o sucesso de certos machos. Fêmeas que escolhem esses machos reforçam essa tendência. Altura maior facilita a vigilância, o que muda a dinâmica de grupo. Grupos com mais vigilância têm maior sobrevivência. Tudo isso, somado à competição por alimento em árvores altas, empurra a espécie em uma direção bem definida, mas por múltiplas vias ao mesmo tempo. O resultado é esse gigante elegante, silencioso, que carrega consigo uma história evolutiva escrita em cada centímetro de seu pescoço. Para fechar, pensa em como você via uma girafa antes e como você vê agora. Não é mais só um animal estranho, com pernas finas e pescoço comprido. É um ser social, com alianças, disputas, creches, hierarquias de machos, escolhas de fêmeas, estratégias de vigilância. É uma obra-prima de adaptação evolutiva, onde anatomia, comportamento e ambiente formam um quebra-cabeça sofisticado. Se esse mergulho no comportamento social das girafas e nas suas adaptações evolutivas abriu sua mente para ver a natureza com mais profundidade, aproveita e interage. Comenta o que mais te surpreendeu, compartilha esse vídeo com alguém que acha que girafa é só um bicho alto. E se quiser conhecer mais histórias de animais com vidas sociais escondidas, já deixa seu like e se inscreve. O próximo animal pode ser ainda mais surpreendente do que você imagina.